Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na primeira carta aos Coríntios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 9. É um capítulo em que o apóstolo Paulo fala sobre os direitos de um apóstolo. Ele fala um pouquinho, confronta um pouquinho a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo, foi ele que pregou a mensagem do evangelho, ele ficou 1 ano e meio pregando a mensagem, estabelecendo a igreja ali em Corinto, e eles estavam, de certa forma, menosprezando o apóstolo Paulo, menosprezando o seu ministério. E aí o apóstolo vem e escreve esse capítulo 9 falando: ei, eu não sou livre, eu não sou apóstolo, eu não vi Jesus, o nosso Senhor. Se eu não sou apóstolo para outras pessoas, para vocês eu sou com certeza. Por quê? Porque vocês são o selo do meu apostolado, ou seja, eu estive aí, preguei a mensagem, fundamentei essa igreja. E aí ele diz que é bíblico aquele que prega a mensagem, viver do evangelho, aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Ele escreve isso ali no versículo 14. Então ele expõe ali e de certa forma confronta um pouco a visão que a igreja de Corinto estava tendo. E aí ele vem e ele diz que apesar de ter todos esses direitos, ele se colocou numa posição de não querer usufruir de nenhum direito, porque ele viu o chamado dele, ele se sentia de certa forma na obrigação de pregar a palavra, porque Deus havia se manifestado a ele, Deus havia revelado tanta verdade a ele. Ele não queria usufruir desses direitos, ele simplesmente queria pregar a palavra de Deus e de alguma forma ganhar o maior número de pessoas possível. E é assim que o apóstolo Paulo vivia, tanto que do versículo 19 em diante ele fala ali que ele, embora sendo livre de todos, ele mesmo se tornou escravo para ganhar o maior número possível de pessoas. E aí no final desse capítulo, ele escreve ali do versículo 24 em diante, são os versículos que eu quero ler com os irmãos, do versículo 24 até o 27, ele fala como que nós devemos o quê? Correr a nossa caminhada cristã. Porque ali no 23 ele disse: olha, eu faço tudo isso porque eu quero ser um coparticipante do evangelho. Ou seja, como se ele estivesse dizendo assim: eu não quero ser um mero espectador do evangelho, só vendo as coisas acontecer. Eu quero ser um coparticipante. Eu quero também ser instrumento de Deus para abençoar as vidas. E aí do versículo 24 em diante está escrito assim: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, depois que ele explicou todos os direitos de um apóstolo, depois que ele disse assim, mas eu abri mão de todos os direitos porque eu quero simplesmente, eu decidi me tornar um escravo porque eu quero ser um coparticipante do evangelho. Escravo, quando ele diz assim, eu me sujeito completamente ao senhorio de Cristo Jesus, ao governo dele sobre a minha vida. Por quê? Porque eu não quero ser um mero espectador do evangelho, mas eu quero ser um coparticipante. Aí ele vem e diz assim, vocês não sabem que de todos aqueles que correm, ele faz uma comparação entre aqueles atletas que corriam, era muito comum o esporte da corrida naquela época. Então ele faz esse exemplo, vocês não sabem que os atletas que correm, eles se sujeitam, se submetem a um treinamento rigoroso, e tudo isso para obter uma coroa, mas é uma coroa perecível, que vai perecer, que vai ter seu fim. Mas nós não. Nós corremos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aí ele diz, sendo assim, eu não corro, ou seja, eu não trilho a minha caminhada como quem corre sem alvo.
eu estabeleci um alvo, eu sei o alvo para o qual eu estou correndo. Eu reconheço qual é o alvo da minha caminhada. Então eu não corro como quem corre sem alvo. E eu também não luto como quem esmurra o ar. E aí aqui nessa versão NVI fala 2 vezes esmurra, né? Essa primeira vez dizendo eu não luto como quem esmurra o ar. E aqui no versículo 27, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. E são palavras diferentes no original grego. Essa palavra esmurra o ar, no original grego dero, é bater, espancar, golpear mesmo. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu não luto como quem está golpeando o ar, como quem não sabe se tem ou não tem um adversário, quem é o adversário, não. Eu corro, eu trilho a minha caminhada cristã sabendo exatamente o alvo que eu quero alcançar, e sabendo exatamente quem é o meu adversário e como golpeá-lo. Nós sabemos, o apóstolo Paulo, pelas outras cartas que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos ensina quais são o quê? As armas espirituais que nós devemos usar contra o nosso adversário. E aí no versículo 27 ele diz, mas eu esmurro o meu corpo. Esse esmurro é uma outra palavra no original grego, que é upopiazo, que significa subjugar, tratar com disciplina. Ou seja, como se ele estivesse dizendo assim, olha, os corredores, eles têm o desejo, o sonho de ganhar uma coroa. E eles se submetem a um treinamento rigoroso para que eles possam correr, disputar a corrida e ganhar o prêmio que eles tanto almejam. Nós, da mesma maneira, corremos uma corrida. Só que a coroa que nós vamos receber, ela não é uma coroa que perece, ela é uma coroa imperecível, que dura para sempre. Então, assim como aqueles atletas se sujeitam a um treinamento rigoroso, nós também devemos nos sujeitar. Por quê? Porque nós sabemos o alvo da nossa fé, nós sabemos para onde estamos indo, nós sabemos exatamente qual é o nosso adversário e como vencê-lo, como golpeá-lo, e também nós devemos o que fazer? Subjugar o nosso corpo, ou seja, tratar o nosso corpo com disciplina. Para quê? Para que ele só faça o que eu desejo que ele faça. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque ele entendeu que ele não era simplesmente um corpo ambulante por aí. O apóstolo Paulo sabia exatamente quem ele era no Senhor, ele sabia a vida no espírito que ele tinha, ele sabia que ele era uma pessoa espiritual, que o espírito dele havia sido regenerado e ele era uma nova criatura, e ele era um espírito, e no qual o Espírito Santo habitava. Então ele sabia muito bem que o corpo dele era a parte visível dele. Nós já vimos isso, ele escreve aqui em 1 Coríntios mesmo, que o corpo é o que? É o templo, é a morada do Espírito. Então o corpo é a parte, o que? É a manifestação visível de todo crente. As pessoas olham e veem o que em nós? Veem o nosso corpo. E ele diz, por isso que eu subjugo o meu corpo. Por isso que eu trato o meu corpo com disciplina, ou seja, eu não dou tudo o que ele deseja só porque ele quer. Por quê? Porque esse corpo ainda é um corpo corruptível. Ele está inclinado para quê? Para querer os desejos naturais, os desejos da carne. Mas o apóstolo Paulo vem e diz assim, mas eu não trato o meu corpo assim, dando tudo o que ele quer. Pelo contrário, eu trato o meu corpo com uma disciplina. Eu disciplino o meu corpo para quê? Para que ele seja o meu escravo. Então eu vou e faço aquilo que eu entendo do Espírito, que é para fazer, e eu sujeito o meu corpo para que ele realize as obras do Espírito. Amados, esses últimos versículos desse capítulo 9 nos ensinam como nós devemos trilhar a nossa caminhada. E é interessante porque nós vemos essa comparação que é feita aqui e nós podemos entender que nós precisamos nos sujeitar a esse treinamento rigoroso para quê? Para que nós possamos ganhar a coroa. A nossa vida, a nossa jornada já é um treinamento rigoroso. Para quê? Para que a gente alcance a coroa da vida que nós tanto almejamos. O apóstolo Pedro fala isso. Vocês estão correndo, vocês estão caminhando, vocês estão alcançando o alvo da sua fé, que é a salvação das suas almas. Ou seja, nós estamos
nos dispondo ao senhorio de Cristo Jesus, espírito, alma e corpo, para quê? Para que todo o nosso ser glorifique ao Senhor. E aí, amados, nós vemos o apóstolo Paulo nos ensinando como nós devemos fazer isso. Ou seja, nós precisamos estabelecer um alvo. O alvo não são as coisas dessa terra aqui. O alvo não são as coisas materiais, não é finanças. O alvo não é simplesmente é estabelecer uma família e amém. Não é só isso, amados. O alvo da nossa fé é o quê? É a vida eterna. E o que é a vida eterna? João, capítulo 17, Jesus descreve o que é a vida eterna. E a vida eterna é esta: conhecer a Deus e aquele a quem ele enviou. Ou seja, o nosso alvo não é a vida eterna? Se o nosso alvo é a vida eterna, nós temos bem estabelecido o alvo da nossa fé. E se a vida eterna é crescer no conhecimento de Deus, crescer no conhecimento de Cristo Jesus, é assim que nós vamos trilhar a nossa caminhada, crescendo, avançando no conhecimento de Cristo Jesus, no conhecimento de quem é Deus. E nós não vamos lutar como quem esmurra o ar, pelo contrário, nós vamos lutar não esmurrando o vento, lutando, golpeando contra o vento, mas sabendo quem é o nosso adversário e a forma que ele age. E isso nós podemos compreender pelas escrituras. Apocalipse capítulo 12, é um dos locais que fala exatamente qual que é a atuação, a função do diabo, Satanás, que é o nosso adversário, é enganar todo o mundo e condenar os filhos de Deus. Ou seja, essa é uma forma de atuação de Satanás. Então ele traz o quê? Engano e condenação. E aí nós lutamos sabendo que ele utiliza essas armas, o engano, a mentira e a condenação. E aí nós podemos nos posicionar, lutar corretamente. Não lutamos como quem esmurra o ar. Por quê? Porque nós sabemos quem é o nosso adversário e como ele tenta agir contra nós. E aí nós lutamos usando as armas espirituais que Deus nos dá para vencer as tentativas do inimigo, as ciladas, as armadilhas que o inimigo tenta contra as nossas vidas. Assim é o que? A nossa caminhada cristã, a nossa trajetória. Esse é o treinamento rigoroso para ganharmos o quê? A coroa que tanto desejamos. Mas qual é a coroa? É uma coroa perecível? Não, é a coroa da vida. Amados, e aí no versículo 27, nós o que? Assim como o apóstolo Paulo devemos subjugar o nosso corpo. Para quê? Fazer do nosso corpo nosso escravo, ou seja, nós só vamos fazer aquilo que o Espírito Santo nos direcionar. O nosso corpo, amados, exemplos simples, o nosso corpo ele sempre quer ir contrário às coisas de Deus. O nosso corpo sempre quer comer mais do que o necessário. O nosso corpo sempre quer dormir mais do que o necessário. O nosso corpo ele sempre quer se sujeitar a extremos, né? a coisas ilícitas, a coisas que dá prazeres, mas são prazeres só momentâneos, só dessa terra aqui. Então, o apóstolo Paulo nos dá um grande ensinamento. A Bíblia, a palavra de Deus nos dá esse grande ensinamento de nós subjugarmos o nosso corpo, de tratá-lo com disciplina. E é interessante isso, né, amados? Porque isso nós começamos a perceber nas coisas pequenas da nossa vida. Nós vamos percebendo nas coisas mínimas da nossa vida. Vou contar um pequeno testemunho, eu nunca fico falando muito assim, né, sobre mim, eu gosto mais de pregar a palavra mesmo, mas é um exemplo bem básico, amados, mas que é interessante. Esses dias eu tava orando e conversando com Deus e falando assim, Senhor, eu tenho mudado a minha alimentação desde que o Senhor tem ministrado meu coração em relação a isso. E mesmo assim, eu não consigo perder peso. Eu tô um pouco acima do peso, eu não consigo perder peso. O que tá acontecendo? E foi tão interessante, amados, porque o Espírito Santo falou tão claramente ao meu coração, que ele falou assim, filha, o teu organismo precisa de água. Você sabe muito bem, você já estudou isso, porque eu
fiz faculdade de farmácia, então estudei fisiologia. Ele, poxa, você sabe, filha, que o teu organismo precisa de muita água para ele funcionar corretamente e você não está dando água suficiente para ele. E aquilo, mas foi tão claro assim, né? Foi tão, tão básico, parece uma coisa tão básica, mas quando a gente para ouvir do Senhor nos mínimos detalhes da nossa vida, eu falei, puxa, não é simplesmente porque eu gosto, eu vou tomar água porque eu gosto. Ah, eu não gosto de água, então eu não vou tomar. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou subjugar o meu corpo. Parece um exemplo tolo, mas não é, porque eu vejo que Deus age nos mínimos detalhes, nos ensinando nas pequenas coisas, para que a gente possa aprender as coisas maiores. E aí eu falei, é verdade, Senhor, eu preciso tomar água. E eu comecei aqui a tomar mais água. Não importa se eu gosto, se eu não gosto, se o meu corpo naquele momento ele quer ou não quer. Eu estabeleci uma disciplina para que eu possa o quê? Tomar água. Porque é uma coisa importante para que as minhas células trabalhem corretamente, para que o meu organismo trabalhe corretamente, para que o metabolismo seja correto. Eu preciso do quê? De água. Então é um exemplo simples, amados, mas que eu quis falar porque são nessas coisas, muitas vezes que parecem pequenas, é que o Espírito Santo quer nos ensinar, quer nos mostrar. Eu vejo a caminhada do apóstolo Paulo e algumas pessoas dizem assim, ah, mas ele é o apóstolo Paulo, né? Mas ele é um ser humano como eu e você. Ele simplesmente se sujeitou, se rendeu de fato ao senhorio, ao governo de Cristo Jesus. E eu e você podemos viver assim. Eu não sei você, mas eu vejo muitos cristãos muito conformados. Ah, eu erro mesmo, o ser humano é assim mesmo, sou pecador mesmo. Eu não sou assim, amados. Não sei vocês, mas eu não sou. Eu não sou conformada. Eu não gosto de olhar para mim e pensar nos meus erros e dizer, ah, mas é assim mesmo, todo mundo erra. Não, eu quero melhorar, Senhor. E não é uma cobrança que traz condenação para mim, não. Não é isso, não. Mas eu olho para a Bíblia e vejo homens comuns, pessoas comuns, mulheres comuns que simplesmente decidiram se render a Deus. Decidiram que Jesus Cristo seria de fato o Senhor da vida deles. Pessoas que impactaram o mundo, pessoas que impactaram os seus locais. Às vezes, não, impactar o mundo não é simplesmente se tornar conhecido, amados, mas impactar o local onde está inserido, na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho. E essa é a nossa trajetória, e nesses poucos versículos aqui o apóstolo Paulo nos ensina como nós podemos viver de fato a nos tornarmos coparticipantes do evangelho, não apenas espectadores, mas coparticipantes, em que a vida de Cristo é manifestada através de nós. Eu quero encorajar você a ter esse desejo. Não ser apenas um espectador do evangelho, mas ser um coparticipante dele e se sujeitar a esse treinamento rigoroso que nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós somos sujeitos a ele. Lá em Hebreus, no capítulo 12, quando fala sobre a disciplina de Deus sobre a vida dos seus filhos, nós podemos entender um pouquinho melhor. Somos disciplinados, mas para quê? Para produzir um fruto de paz e de justiça, para produzir algo na nossa vida que manifeste a vida de Cristo. Por isso que nós precisamos o quê? Nos sujeitar ao senhorio do Senhor, estabelecendo o alvo da nossa fé. O alvo da minha fé é a vida eterna, e a vida eterna é conhecer a Deus e a Cristo Jesus. Então eu vou me render a ter esse relacionamento com Deus, com a sua palavra, para que eu cresça no conhecimento do Senhor. Eu não vou viver como quem não entende o adversário que tem. Eu sei qual é o meu adversário, sei que ele já foi derrotado, exposto à vergonha na cruz do Calvário, e eu posso vencê-lo com as armas espirituais que Deus me dá. O meu corpo não vai dominar a minha vida, pelo contrário, eu vou subjugar o meu corpo para que ele faça aquilo que vem do Espírito, para que ele de fato manifeste a vida de Cristo sobre essa terra.
Que eu e você, amados, sejamos encorajados hoje a vivermos assim, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude. Nós não queremos nos conformar com uma vida mediana, medíocre. Não, Senhor. Como teus filhos, nós queremos uma vida que glorifica ao Senhor. Nós nos sujeitamos a esse treinamento rigoroso do Espírito. E nós aceitamos a disciplina do Senhor para nos moldar, para nos transformar, para que em tudo a nossa vida glorifique ao Senhor. É assim que nós queremos viver, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda e nos ensina, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.